E a gente vai dar continuidade, então queria chamar o Lucas, Fernando, Alvarenga e Silva para fazer a projeção dos slides e fazer essa apresentação. Então, vou começar aqui. Ok. Bom, eu me chamo Lucas, Fernando Alvarenga e Silva, sou aluno de mestrado da Unifesp. Meu orientador é o professor Jurandir Almeida, e eu vou falar um pouquinho sobre a investigação de métodos de adaptação de domínio de conjunto aberto para as tarefas de visão computacional. Bom, o meu trabalho, ele se encaixa naquilo que o Valdivino falou no começo, que é eu não estou aplicando ele diretamente para sensoriamento remoto agora, mas é uma tarefa futura, né? Então, a gente está testando em benchmarks mais genéricos. Aí, quando tiver um resultado bom, né, a gente vai aplicar eles no sensoriamento remoto. Bom, essa apresentação eu vou fazer um nível um pouco mais alto, né? Porque, como eu disse, a gente está testando ainda várias coisas, então ainda não tem resultados, não tem todos os resultados ainda. Então, aqui eu vou passar um pouco por uma introdução para explicar a ideia e o problema que a gente está lidando. Alguns trabalhos relacionados à nossa proposta de desenvolvimento para o problema que a gente está lidando. Aí depois eu falo um pouquinho do IGPS e o uso do Santos Dumont nesse trabalho e as conclusões. Bom, o problema de pesquisa aqui principal é a adaptação de domínio de conjuntos abertos. O que é isso, né? É quando a gente tem um conjunto de treinamento supervisionado e um conjunto de teste que não é supervisionado. Então, voltando um pouquinho na apresentação do Matheus, sobre o conjunto de dados do Cerrado V3, do Cerrado. Eles têm 82 mil dados, né? Eu acho que é aproximadamente isso, rotulados. Então, seria o conjunto de treinamento, e as outras 2 milhões de imagens que não são rotuladas seria o conjunto de teste. Porém, no mundo real, a gente não consegue garantir nada sobre o conjunto de teste, porque uma vez que ele não é rotulado, a gente não sabe quais classes tem lá, ou se eles são de outros domínios ou não. Então, esse problema da adaptação de domínio de conjuntos abertos, ela trabalha com dois principais problemas, que é a adaptação de domínio, que é quando eu treino num conjunto de dados rotulado, que é de um domínio diferente do conjunto de dados de teste. Então, nesse caso aqui, eu treino algum modelo para classificar bicicletas, mas meu conjunto de dados de treinamento só tem bicicletas clipart, e eu testo no conjunto de dados que são bicicletas do mundo real. Ambos são bicicletas, mas são diferentes, sabe? Então, é um problema que pode acontecer. E o outro é de conjunto aberto, que é quando eu tenho classes no teste que não estão presentes no treinamento. Então, aqui no treinamento eu só tenho bicicleta e calculadora, mas no teste eu tenho bicicleta, calculadora e uma caneca aqui. Então, eu tenho que reconhecer esses exemplos que a rede não conhece e classificar eles como algo desconhecido. Então, a gente está lidando com esses dois problemas ao mesmo tempo. Bom, aí então, como a gente está lidando com dois problemas, a gente dividiu o trabalho em duas partes. Uma para adaptação de domínio e outra só para o PEN7. Aí depois tentar juntar os dois de alguma forma, que é a etapa que a gente está hoje. Na primeira etapa de adaptação de domínio, a nossa proposta foi que a gente desenvolveu camadas de alinhamento de domínio que devem ser colocadas no meio dos
modelos. Aí, nessas camadas, cada domínio é passado por caminhos distintos, mas só dentro das camadas, que vão alinhar as distribuições de cada um desses domínios sobre uma distribuição referência. Mas, além disso, a gente também viu que vários dos trabalhos de adaptação de domínios só realizam o alinhamento deles nas features de saída dos modelos. Então, eles passam individualmente cada um dos domínios, aí só no final que eles realizam esse alinhamento para testar no conjunto de teste, que seria esse target aqui. O que a gente fez foi manter esses trabalhos, então a gente testou com trabalhos de adaptação de domínios já prontos, nosso modelo junto com eles. Então a gente manteve para cada um dos trabalhos o seu próprio jeito de alinhar os domínios, mas também adicionou nossas camadas no modelo de aprendizado profundo que eles usam. E isso a gente viu que melhorou muito os resultados desses trabalhos, né? No caso do conjunto de dados do Office Home, a gente viu ganhos de até 30% quando a gente coloca nossas camadas junto com a proposta. Então, foi um ganho muito bom. Aí, a segunda etapa seria juntar meio que essa primeira etapa das camadas MS-DIAL que a gente fez com os conjuntos abertos, que além de fazer a adaptação, tem que reconhecer que ele não conhece certas instâncias do conjunto de teste. Aqui, alguns trabalhos de conjunto aberto, a gente pode dividir eles em 3 categorias, mais ou menos, que são os métodos só de conjuntos abertos. Eles não fazem a adaptação de domínio, então seria de um conjunto de treinamento e teste que sejam do mesmo domínio, então ambos do mundo real, ambos clipart, algo assim. Porém, aí eles se diferem no jeito que eles aplicam suas técnicas, então esse OSR CI e o ARPL usam técnicas generativas, eles geram exemplos negativos a partir dos dados de treinamentos, e esse MLS, ele não usa nenhuma dessas técnicas, porque ele é um classificador base, que esse trabalho, ele chama que tudo que você precisa para um método de OpenSet, que você tenha um bom classificador. Então, ele só usa um classificador só. Aí tem os trabalhos de OpenSet Domain Adaptation, que é a adaptação de domínio de conjunto aberto, que é o que a gente está se propondo a fazer. E o Universal do Domain Adaptation, que são trabalhos que vê no cenário universal, ou seja, só com OpenSet, só com Domain Adaptation, ou no Source tem mais Classic Target, então é uma mistura dos trabalhos. Bom, aí a nossa proposta de desenvolvimento é usar aprendizado contrastivo, então junto das camadas DIAL, que a gente mostrou antes, a gente quer colocar um pouco de aprendizado contrastivo. Por quê? É como se a gente tivesse um modelo não treinado, então ele não tem não consegue classificar nada, mas quando a gente treina um modelo de Domain Adaptation, ele consegue separar as classes, então triângulos, losangos e bolinhas, mas as amostras desconhecidas que são X ainda ficam espalhadas, né? Então, a gente quer usar o aprendizado contrastivo para colocar essas restrições de distância no espaço de característica das redes. Então, a gente quer juntar mais a distância interna dos clusters e colocar a distância externa entre os clusters também, jogando as classes desconhecidas para uma área separada. Entende? E
A gente quer fazer isso usando a mesma ideia do Dial, que é o quê? Fazer esse aprendizado contrastivo a cada espaço de característica de um modelo de aprendizado profundo. Então, não só no final, a gente não quer só fazer o aprendizado contrastivo no final do modelo, mas entre as features de cada camada também. Aí, isso a gente fez, né? Essa abordagem, então a gente está testando agora. E a gente também colocou o MSDIO, que é aquela nossa proposta, em métodos de conjunto aberto. E com isso a gente conseguiu resultados parciais promissores e a gente está numa etapa de finalização agora. Né? Mas a ideia principal do trabalho foi essa que eu passei aqui. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do Santos Dumont. Né? Então, eu separei 4 tópicos aqui do que eu estou usando o Santos Dumont, que é o quê? As experimentações. Então, a gente está usando conjuntos de dados não muito grandes para testar o nosso método de adaptação de domínio de conjunto aberto, que é a Office 31, que tem mais ou menos 3.000 imagens, e a Office Home, que tem aproximadamente 15.000. Mas a gente também veio realizando trabalhos em outras áreas, que é com o conjunto de dados do Matheus, que tem, na época, né, tinha 50.000 imagens rotuladas e tem 2,5 milhões de imagens não rotuladas. O tempo de experimento, mais ou menos, foi de 8 horas para nossa abordagem com o método do Ovanet, que é um dos métodos que eu apresentei aqui. Esse aqui. Com o Raimann já vai para 10 horas, que é um outro método. E para a Serranet, que é maior, mas a gente não estava colocando ainda nossas propostas de dial ou de aprendizado contrastivo nas Serranet. Né? Então, isso deu 4 horas, mais ou menos. Mas caso a gente coloque o nosso método, vai crescer bem mais esse tempo aqui. As filas que eu usei foi a NVIDIA, a Dev e a Small. Também a Sequana GPU Shared e a Sequana GPU Dev. Foi as 4 filas que eu usei. Nesse tempo, a gente está em colaboração. A gente já escreveu um artigo e já está em revisão, mas como é double blind, eu não sei se que eu posso falar, então só tem um artigo em revisão aqui no momento atual. E para trabalhos futuros foi aquilo que eu falei, que é tentar aplicar nossos métodos com a Serranet, que é a base de dados do Matheus, para se encaixar mais também no sensoriamento remoto, para reconhecimento de padrões e classes desconhecidas, que é o caso do OpenSet, que é conjuntos abertos, e também para transferência de conhecimentos de outros domínios distintos, que é como se a gente pegasse um modelo e treinasse num outro bioma que seja parecido com o cerrado, mas a gente quer aplicar ele no cerrado, entende? Então, são domínios distintos que a gente pode tentar aplicar o meu modelo também. E, no mais, para falar um pouquinho mais do Santos Dumont, eu gostei muito de usar ele, que eu já tive certa experiência com o Slurm e clusters, mas eu achei muito legal que ele tem o software de containerização Singularity, que é quase um Docker, porque atualmente eu só uso Docker para fazer os experimentos, então eu não preciso ficar criando meu Conda, meu ambiente, só baixo um Docker que está disponível na NVIDIA e rodo minhas coisas nele, é bem mais simples. E eu fiz um tutorial bem simples, assim, mas voltado para o Santos Dumont mesmo. Então, caso vocês tenham interesse, eu posso passar, e isso torna a vida muito mais fácil de usar o Santos Dumont também. Bom, para as conclusões, é isso que eu disse. Então, a primeira etapa está feita, a segunda está em caminho, está acabando.
Aí a terceira vai ser aplicar isso no SR, e que o Santos Dumont permitiu fazer análises mais rápidas de modo paralelo. Então, para experimentos, eu rodava 4 junto, então os resultados saíam mais rápido, então eu conseguia desenvolver mais e assim por diante. Então, foi algo muito bom para o desenvolvimento do trabalho. Eu agradeço a FAPESP e também ao Santos ao projeto IDPS por ter me convidado, e a gente está conseguindo trabalhar junto e ter o acesso ao Santos Dumont, né, também. E foi isso. Obrigado pela atenção, e qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado ao Lucas, parabéns aí pela apresentação, muito obrigado. A gente tem uma pergunta aqui que foi colocada pelo Valdivino, né? Embora ele esteja também online, eu posso ler aqui, né? Aí eu vou passar a pergunta e aí o Lucas pode responder, por favor. A pergunta é a seguinte, o Lucas: quão difícil seria para vocês se vocês quisessem abordar, né, multitarefa? Multitarefa seria não só a classificação, no caso, mas também segmentação junto com a classificação. Seria mais tudo isso. Eu nunca testei junto. Eu só testei individual de cada um. Então, ou só classificação, ou só segmentação. Assim, eu acredito que... Não sei. Tentar, sabe? Na questão de código, eu não acho que seja muito difícil para implementar. Claro, vai ter que fazer mudanças significativas, mas dá para fazer, sim. Obrigado, Lucas. Parabéns aí também pela disponibilização, né, do tutorial. A gente sabe que é sempre importante alguém que já passou por certas coisas complicadas ali, já poder nos dar o caminho das pedras, né? Eu só queria perguntar também uma coisa, Lucas, sobre a adaptação de domínio, né, que foi falado lá no começo e durante todos os testes, né? Se você considera e se daria, né, para usar essas técnicas para esse caso que eu vou comentar, para sensoriamento remoto. A gente tem, às vezes, mostrou lá, né, o desenho da bicicleta e depois a foto, ou então elementos e aí depois elementos novos. E se eu tivesse, por exemplo, amostras só usando assim, a gente costuma dizer, né, os canais visíveis, né, RGB, por exemplo, e eu quisesse depois fazer experimentos de classificação ou sintonizar o algoritmo para um volume maior de atributos, né? Em sensoriamento existem dados que têm infravermelho, outras bandas, né? Várias bandas a mais do que o RGB. Você acha que isso se encaixa nessa situação de adaptação de domínio? E se encaixar, qual que seria o trabalho envolvido nisso? Bom, dependendo das bandas, né, dos tipos de canais, a rede pode aprender diferentes coisas e de diferentes modos. Então, eu acho que se encaixa sim em adaptação de domínio, mas no caso a gente tem que, no caso da adaptação de domínio, ela é sempre entre um rotulado e um sem rótulo. Então, seria um source que vai ter que ser rotulado, pode ser o RGB, aí testar o método em cima do não rotulado, que vai ser com outros canais. Sim, eu acredito que faça sentido. Tá certo, Lucas. Obrigado aí pelo comentário.